E aí, gente? Conseguiram responder? Tiveram alguma dúvida? Foi muito difícil? Me contem como foi que foi esse momento para vocês. Eu queria que vocês anotassem agora, abaixo dessas duas questões que vocês responderam, pode ser na mesma folha, para a gente colocar aqui o que é o conceito de ética. Eu vou ditar para vocês e aí vocês vão escrevendo no caderno. O que é ética profissional? A ética profissional é um conjunto de atitudes e valores positivos aplicados no ambiente de trabalho. A ética no ambiente de trabalho é de fundamental importância para o bom funcionamento das atividades da empresa e das relações de trabalho entre os funcionários. Então, como eu falei para vocês no outro vídeo, eu preciso ser ética porque eu preciso respeitar o meu próximo. Eu preciso entender que todo mundo tem problema, que todas as pessoas carregam dificuldades, que existe uma vida fora do ambiente de trabalho, que existem fatores externos que eu não posso controlar. E isso vai contar muito para a maneira de como será desenvolvido o meu ambiente de trabalho. Um profissional que não consegue trabalhar num ambiente de trabalho saudável, ele não consegue desenvolver bem as atividades, ele não consegue se relacionar bem com os colegas, ele não consegue se relacionar bem com os pacientes, ele não consegue se relacionar bem com ninguém. Então, o que eu preciso fazer? Eu não posso excluir a ideia de que eu vou ter problema, de que tem problemas na minha casa, que eu tive problemas no meu relacionamento, que eu tive problemas com os meus pais, enfim, com o filho, da maneira que for. O problema sempre vai existir. Mas eu não posso pegar esse problema que aconteceu na minha casa, no meu trabalho, na minha casa, no meu relacionamento com os meus pais, com os meus filhos, e descontar ele no meu colega, e descontar ele no paciente. Eu não posso. Infelizmente, a gente precisa colocar cada coisa no seu devido lugar. É muito complicado, é muito delicado. Você precisa ter um controle emocional muito grande. Mas a partir do momento que eu decido exercer uma profissão, que eu decido trabalhar naquilo que eu escolhi, eu preciso entender que eu vou estar me relacionando com pessoas. Que esse relacionamento é que é o diferencial da forma como eu vou ser profissionalmente. Então, assim, se vocês pararem e lerem o nome que tem nessa escola, da escola que vocês decidiram estudar, Escola Técnica Alvorada, o curso técnico em si é um curso profissionalizante. Então, a partir do momento que eu faço um curso técnico, ele já me habilita e me capacita para me ser um profissional que tem alguma capacitação para trabalhar no mercado de trabalho. Então, assim, o técnico, ele é profissionalizante, esse curso que vocês estão fazendo. Então, ser profissional é justamente isso. É você saber desenvolver, é você respeitar o seu próximo, é você saber que todo mundo tem problemas e que eu preciso me comportar da maneira como a situação está desenvolvendo, respeitando sempre o meu colega, respeitando sempre o meu paciente, respeitando a limitação de cada um. Porque da mesma forma que eu quero que as pessoas compreendam que eu tenho um problema, eu preciso compreender que meu colega também tem. Ficou claro para vocês isso? Dessa forma? Então, eu sei que é muito complicado, eu sei que é muito difícil, eu sei que tem muita coisa, né? Mas eu preciso ser ético. Por quê? Porque não é só o mundo que diz isso. É porque o meu conselho, no meu caso que é o AB, exige que eu seja ética quando eu vou fazer meu juramento como advogado. Assim como o conselho de vocês exige que vocês sejam éticos quando vocês forem se cadastrar como farmacêuticos, técnicos de farmácia. Então não é só um mundo que exige, é a profissão que exige. Então a gente precisa se impor, se respeitar, respeitar o próximo, e entender que todo mundo tem limitação, entender que tem as dificuldades, que os problemas existem e que a gente precisa se comportar da maneira como a situação exige, respeitando o colega, respeitando o próximo e principalmente se respeitando. Tá certo? Então, eu quero que vocês reflitam.
Qual a importância da ética na minha vida profissional? Por que eu preciso ter uma conduta ética no meu trabalho? Eu não sei se vocês já pararam para perceber, ou já viram em algumas empresas que vocês trabalharam, as empresas já colocam como padrão missão, visão e valores. Cada empresa ela faz esse resumo, ela faz esse trabalho para poder focar e trabalhar como meta por que eu tenho que seguir aquela missão? Qual é a minha missão da empresa? Quais são os meus valores? Como é que essa empresa trabalha? Então, a partir do momento que uma empresa exige como padrão de profissional os valores que as pessoas, que os funcionários que trabalham nela sigam aqueles valores que ela impõe, isso é importante na minha vida como profissional. Então, vamos lá dar um caso específico para vocês. Dou um exemplo. Eu trabalho numa farmácia que eu preciso eu e Lana particularmente não gosto de maquiagem, dá para perceber, né? Eu não gosto de maquiagem. Mas vamos supor que eu trabalho numa farmácia, que eu como técnica trabalho diretamente no balcão, atendendo, entregando, fazendo aquilo. Eu preciso seguir o padrão da roupa, do uniforme. Eu preciso seguir o padrão da maneira como eu vou amarrar meu cabelo, da maneira como eu vou usar minha maquiagem, porque eu preciso estar com uma aparência agradável para o cliente, e a maneira como eu vou estar me vestindo e o cheiro que eu vou levar. Por quê? Porque a partir do momento que eu entro para trabalhar numa empresa, não é o que eu quero. Eu tenho que me adequar aos padrões e aos valores daquela empresa. Eu não sei se vocês já pararam para conhecer, não sei se vocês conhecem aqui alguns alunos que moram fora. Aqui em Imperatriz tem uma ótica chamada Ótica Maia. E é uma ótica muito antiga, muita gente conhece ela. O dono de lá exige um padrão de que as funcionárias dele atendam. Elas têm que usar meia calça, elas têm que usar uma determinada camisa, elas têm que usar maquiagem, elas têm que usar tudo. Por quê? Porque é o padrão da empresa. É assim que eu tenho que me comportar. Ah, professor, mas eu sou livre. Eu posso usar da maneira que eu faço. Eu posso fazer do jeito que eu quiser. Eu posso agir da... Se eu não gostar de maquiagem, eu não sou obrigada. Mas a partir do momento que eu entro dentro daquela empresa, que eu me coloco à disposição para trabalhar dentro dessa empresa, eu e Lana estou consciente de que eu tenho que seguir os padrões, a missão, a visão e os valores daquele empreendedor. Por quê? Porque ele paga meu salário. Porque lá na frente, quando a gente for estudar sobre relação de emprego, vocês vão entender qual é a missão, qual é a função de cada pessoa, qual é a função do empregador, qual é a função do empregado, quais são os princípios que regem a relação de emprego. Por que eu devo subordinação ao meu empregador? Por que eu tenho que seguir essas regras? Então, isso tudo vai ser abordado para vocês mais lá na frente, para vocês entenderem por que eu preciso ser ético e seguir os padrões e valores da empresa que eu trabalho. Certo? Então, eu ser ético e a importância de ter uma vida profissional ética é o fato de você entender que o mercado exige esse tipo de conduta. E se você não quiser ter esse tipo de conduta, você simplesmente não vai ter emprego. Porque não é o mercado que tem que se adequar a você. É você que tem que se adequar ao mercado. Eu sei que a realidade é dura, mas infelizmente é essa. Então, é igual usar uniforme. A escola não exige que o aluno use uniforme. Por quê? Porque é o padrão da escola. Quando vocês entraram, quando vocês assinaram um contrato, quando vocês, inclusive, até ganharam uma camiseta, quando vocês se disponibilizaram a estudar na Escola Técnica Alvorada, vocês sabiam que ela tinha esses padrões. Então, o que eu preciso fazer? Eu, como aluna, eu preciso me respeitar. Eu preciso respeitar que a escola tem aquela obrigação. Então, eu, como aluna, tenho que usar meu uniforme, porque senão eu não vou entrar na sala de aula. Então, é isso que eu preciso que vocês entendam. É o fato de ser ético, a importância de ter uma vida ética profissional, certo? Então, agora eu vou falar para vocês quais são os 10 mandamentos da ética no ambiente de trabalho. Primeiro, eu vou só citar esses
esses 10 mandamentos e a gente vai debater na nossa aula do Zoom, tá certo? Primeiro, seja honesto. Segundo, nunca faça algo que você não possa assumir. Terceiro, seja humilde. Quarto, faça críticas educadamente. Quinto, respeite a privacidade. Sexto, assuma sempre as consequências dos seus atos. 7. Evite fofoca. 8. Respeite a hierarquia. 9. Reconheça o mérito alheio. 10. Reconheça os seus erros. Então, esses 10 mandamentos que eu li para vocês são a base do que é o ser ético profissionalmente. Por que eu preciso agir dessa forma no meu trabalho? Por que eu tenho que... Professor, por que eu preciso ser humilde? Por que eu preciso fazer críticas educadamente? Por que eu preciso respeitar a privacidade? Por que eu preciso ser honesto no meu trabalho? Por que eu sempre tenho que assumir as consequências dos meus atos? E se for o meu colega? E se eu disser que não foi eu? Eu só dei uma dica para ele, eu só falei, mas não foi eu. Ah, mas fulano tava daquele jeito, daquela roupa, entrou daquele jeito de trabalho, chegou desse jeito, e eu só comentei com um colega, eu não fiz fofoca. Ah, mas eu não tenho erro. Eu errar? Não, eu fico na minha, faço minhas coisas, não erro. Por isso que eu nunca levei nenhuma uma advertência do meu empregador, nunca errei, nunca me chamou atenção. Eu errar? Não, não existe isso. Não existe. Fulano? Não, eu não sou. Eu sou o melhor no meu trabalho. Eu chego no horário. Eu sempre, se é para estar aqui 8 horas, eu tô aqui 10 para as 8. Fulano que chega no cima do horário, que fulano... Não, eu sou a melhor. Eu preciso reconhecer que existem pessoas no meu trabalho que são tão boas ou que são melhores do que eu. Isso não vai fazer de mim uma pessoa ruim. Isso não vai fazer de mim uma pessoa que não tem vaga no mercado de trabalho. Então eu quero que vocês, como o vídeo dá para pausar, que vocês parem, que vocês escrevam esses 10 mandamentos, que amanhã, na nossa aula do Zoom, eu vou discutir junto com vocês esses 10 mandamentos e tirar todas as dúvidas, que vocês tiverem de dúvida. O meu WhatsApp tá aí, igual eu falei no outro vídeo, estou à disposição de vocês, e o que vocês quiserem, tirarem qualquer dúvida, eu estou aqui. Lembra que nós vamos fazer o controle das atividades pelas fotos do que vocês vão me mandarem no caderno. Não esqueçam de separar para mim a disciplina. Vamos ficar fazendo esse controle avaliativo. E o que vocês precisarem, estou às ordens, certo? Bons estudos, boas descobertas e contem comigo para o que vocês precisarem, tá certo? Até mais!